Fala pessoal, chegando com mais um tema por aqui e o assunto de hoje é sobre rotina. Mas o que é rotina? Rotina é um caminho por onde nós normalmente passamos. É um itinerário, um conjunto de procedimentos, de costumes habituais. É aquilo que nós fazemos com constância ou a forma como nós fazemos com constância, algo corriqueiro. E diante desse tema, eu quero destacar com vocês 3 pontos muito importantes. Sendo o primeiro deles, nós devemos ter uma rotina espiritual. Você e eu concordamos que nessa terra a rotina faz parte da nossa vida. Nós temos uma rotina em cada área da nossa vida, uma rotina pessoal, uma rotina profissional, uma rotina nos estudos e um conjunto de outros hábitos que nós fazemos no nosso dia a dia que podemos aqui classificar como rotina. Então, por que nós não teríamos uma rotina espiritual? Sendo que o que está envolvido é a nossa salvação quando nós temos uma rotina espiritual. Porque se todas as outras coisas que fazemos consideramos importantes e necessárias, muito mais nós devemos considerar importante e necessário nós termos uma rotina que nos leve a aproximar de Deus e, consequentemente, isso nos dará a graça da salvação. Rotina espiritual aqui eu falo de uma busca diária por Deus. E essa busca, ela pode ser aqui entendida e compreendida por nós como um conjunto de coisas que nós fazemos para que nós estejamos sempre perto de Deus, sempre em comunhão, sempre na sua presença. Podemos destacar a oração, a leitura da palavra, até mesmo a rotina, que não necessariamente, às vezes é diária, mas, é claro, da presença na igreja. Então, isso fala de nós estarmos sempre conectados com Deus. Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 3, no verso 6, que diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo. Em outra tradução fala, lembre do Senhor em todos os teus caminhos. Ou seja, onde quer que nós estejamos, isso precisa ser uma rotina da palavra, uma rotina por tudo aquilo que nos alimente espiritualmente. Em Daniel, capítulo de número 6, o rei, ele instituiu uma ordem para que durante 30 dias fizessem orações somente a ele e não a nenhum outro Deus. Mas Daniel, como era muito temente a Deus, ele se prontificou a não mudar a sua rotina, que era de buscar o Senhor, Deus verdadeiro, todos os dias. Então Daniel, capítulo 6, no verso 11, diz assim: Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Deus seu. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Em outra tradução também fala que Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, como antes ele fazia. Ou seja, isso fazia parte do seu dia. Era uma rotina a busca pelo Senhor e deve ser uma realidade minha e uma realidade sua. Mas em segundo lugar, eu quero falar aqui de quando a rotina se torna negativa nas nossas vidas. É quando nela nós começamos a nos comportar de forma mecânica, automática e nos tornamos escravos dela. Assim como nós, como eu disse, na nossa vida natural nessa terra, temos muitos hábitos, costumes e temos uma rotina,
Muitas vezes nós fazemos coisas que nós nem mesmo percebemos, de tão que aquilo é um hábito diário para nós. Porém, na vida espiritual não deve ser assim. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, eu me decido por hoje ter uma rotina espiritual, mas eu não posso fazer simplesmente por fazer. Não, o meu coração ele precisa estar conectado com aquilo que eu estou fazendo. Isso precisa ser feito com amor, com zelo, com profundidade. E é isso que nós também precisamos entender, que não basta nós buscarmos o Senhor e termos uma rotina espiritual. É preciso que essa rotina seja fecundada de muito amor pelo Senhor e pela sua obra. Mas em terceiro e último lugar, eu preciso dizer que mesmo nós nos decidindo por ter uma rotina, essa rotina ela pode sofrer quebra a qualquer momento. Ela pode ser surpreendida por imprevistos. E o que nós precisamos é manter a constância, mesmo que nós tenhamos que mudar a forma de exercer essa rotina, de trilhar este caminho. Ou seja, nós precisamos ter uma rotina, mesmo que tenhamos que mudar a forma de nos conduzir nessa rotina. Isso fala, meu irmão e irmã, que mesmo que mudem as circunstâncias, mesmo que nós estejamos num lugar diferente, mesmo que as coisas não sejam as mesmas, nós precisamos buscar a Deus. Estejamos onde estiver, seja qual for a situação que venha sobre nós, a nossa decisão deve ser de permanecer no Senhor. Eu gosto muito de uma declaração do apóstolo Paulo que está em Filipenses, capítulo de número 4, onde ele fala desta resiliência espiritual que ele havia conquistado. Ele diz até, eu aprendi. Olha só o que o texto diz a partir do versículo 11 de Filipenses 4. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E nós também precisamos no Senhor aprender também a ser resilientes, a manter-se fiéis a Ele, mesmo que as situações estejam oscilando ao nosso redor na nossa vida. Então, que nós possamos entender profundamente esse tema e que sejamos fiéis ao Senhor, mantendo uma rotina de busca por Ele.